o que aconteceu exatamente antes do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Em hebraico é chamado de Bereshit. Ouviremos aqui coisas incríveis para o seu sucesso pessoal, espiritual e material, se Deus quiser. Assista a todos esses vídeos, isso é impressionante. A palavra Bereshit significa no começo, poderia ser traduzida para o português? Agora, o que aconteceu no começo? Como você certamente sabe, o começo da criação na Bíblia são os céus, a terra, tudo o que está em nosso mundo, o homem, a mulher, os animais, ou seja, o que é famoso e conhecido. Agora, o que aconteceu antes? O que aconteceu antes? Vamos primeiro para a palavra Bereshit, e eu vou ler para você o primeiro versículo da Bíblia em hebraico, e depois eu traduzo para você Bereshit. Bara Elohim et ha-shamayim vet haaretz, diz assim Bereshit. No princípio Deus criou os céus e a terra. Muito bem, agora. Bereshit é preciso saber que significa em um começo. Pode-se dizer Bereshit em um começo. Agora, em um começo é quando algo já começou. Não é no exato instante do começo, é Bereshit em um começo, em um começo. Agora, o que realmente aconteceu no começo? E é aí que quero chegar com você. Depois, se Deus quiser, vamos também à Bíblia. Agora, no começo houve uma criação. Agora, se você refletir, vai entender que se houve uma criação, há um Criador. Portanto, antes do começo da criação do mundo, existia a força criadora, o Criador, Deus o Todo-Poderoso. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? É aí que precisamos falar do Criador. Havia um Criador antes da criação. Portanto, quando Deus cria, Ele cria este universo e todos os universos, todos os mundos espirituais, anjos, exércitos celestiais, galáxias, nosso mundo conhecido e tudo o que se possa imaginar. Existe um Criador anterior a isso. Portanto, se há um Criador e uma criação, o que os une é uma vontade de criar. Ou seja, assim como você, quando vai realizar uma ação, antes da ação, você teve uma vontade, você quis fazer aquela ação. Portanto, por exemplo, você se serviu um copo de água. Agora, se você voltar em câmera lenta, antes de se servir esse copo de água, passou pela sua cabeça que você queria beber um copo de água? E provavelmente você disse para si mesmo, até mesmo em pensamento, estou com sede, quero beber água. Você se levantou da sua cadeira, foi até a geladeira, pegou uma garrafa, se serviu e então bebeu. Ou seja, antes da ação houve uma vontade. Portanto, assim para entender, antes da criação deste mundo e de todos os mundos, houve uma vontade de Deus de criar este mundo e todos os mundos. E é aí que queremos chegar, à vontade de Deus. Por que Deus criou este mundo? O que aconteceu? Para quê? Para que Deus criou este mundo? É preciso saber que Deus, o Criador Todo-Poderoso, obviamente está, como nós judeus dizemos, não há nada fora de Deus. Deus, o Criador e Todo-Poderoso, cria tudo a cada instante. Está acima de tudo, inclui tudo. Tudo está em Deus, nada existe fora dele. Deus não precisa de nada. Em certo aspecto, não é que ele precise de algo. Se Deus precisa, é porque decide precisar. Esse é um ponto fundamental que abordaremos hoje. Ou seja, Deus decidiu precisar criar este mundo. Obviamente, Deus não tem uma necessidade como nós. Alguém precisa beber água porque está com sede. Deus, se precisa de algo, é porque decide precisar. É algo muito profundo, mas é preciso entender. Portanto, a união entre o Criador e a criação é a vontade. Daremos outro exemplo também. Assim como também um engenheiro ou um arquiteto apresentam um plano, eles têm um plano. O blueprint, como se diz em inglês, ou seja, um plano no qual o arquiteto ou o engenheiro organiza, planeja de acordo com as necessidades do cliente ou da cidade, a prefeitura para a qual trabalha. E ali ele propõe, escreve diagramas, faz um plano e posteriormente, talvez anos depois, aquela cidade vai estar pronta, ou aquela ponte, ou o que for. Ou seja, antes da cidade, ou da ponte, ou daquele bairro que vai construir. Existe um plano prévio e antes do plano existe uma vontade. Existem necessidades do cliente. Neste caso, o engenheiro e o arquiteto. Ou seja, existe um mundo de necessidades que se combinam. Essas necessidades passam para um plano físico e concreto e depois esse plano passa.
Por exemplo, para uma empresa de construção com chefe de obras, funcionários, operários, o arquiteto, o engenheiro e toda a equipe. E eles constroem essa cidade, por exemplo. Mas é preciso entender que antes dessa cidade que você vê, talvez anos depois de ter sido planejada e pensada, houve um pensamento e uma vontade anterior. Assim como exemplo, é preciso entender que Deus tem uma vontade para a criação deste mundo que é anterior ao Gênesis, anterior ao Gênesis. E é isso que eu quero abordar com você. Ou seja, Deus criou este mundo com um objetivo muito específico, que é, explicam nossos sábios, ter um lugar de residência neste mundo físico e material. Se for em hebraico, dirá batashtonim. Alguém dirá que é um apartamento, uma casa batashtonim. Nos mundos inferiores, no mundo mais baixo que existe, muito abaixo dos mundos dos anjos. E todos os mundos que existem em nível espiritual, o mundo mais baixo que existe, que é o nosso. Deus decidiu precisar, como dissemos isso, também para entendermos tudo, são coisas muito profundas, mas Deus decidiu precisar de um lugar onde pudesse se sentir em casa. Casa, dirá Batashtonim, não é palácio, não é um lugar de honras, não é, dirá em hebraico, é um apartamento, uma casa, um lugar de residência. Quando você está em sua casa, quando você se sente natural, sente que pode estar no nosso nível como seres humanos. Alguém que pode ficar de pijama em casa ou estar no sofá, se sentir confortável, conversar com sua família de forma livre. Em uma entrevista de emprego, a pessoa não se sente natural ao ser observada e analisada. E assim Deus precisou criar um mundo, o mundo mais baixo, e se sentir em casa. Isso é impressionante, impressionante. Na verdade, se formos ao primeiro marco histórico em que Deus se revela a um povo inteiro no Monte Sinai, obviamente, depois de se apresentar diante de Adão e Eva, obviamente, uma profecia incrível para pessoas específicas na história, Adão, Eva, Noach se diz em hebraico Noach, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. E ou seja, há uma cadeia de pessoas individuais nas quais Deus fala de forma mais revelada, menos revelada, mais insinuada, com Moisés, obviamente Moisés, uma relação impressionante, também o grande profeta Moisés. Ou seja, há momentos particulares com indivíduos particulares em que há revelações de profecia. Impressionante. Agora, um povo inteiro. A primeira vez, o primeiro marco histórico que aconteceu foi no Monte Sinai, há aproximadamente 3.336 anos atrás, no qual Deus se revela a mais ou menos 3 milhões de pessoas, a todo o povo de Israel que saiu do Egito depois de ter sido escravo por um período muito longo no Egito, abre as águas do Mar Vermelho. Todo o povo viu uma profecia impressionante. Chegamos ao Monte Sinai, ouvimos todo o povo, ouvimos e também vimos as letras no céu. Dos 2 primeiros mandamentos explicam: nossos sábios dizem que nossas almas saíam do corpo, os anjos nos despertavam, nos ajudavam a acordar, nos reviviam, nossas almas entravam no corpo e saíam. Uma cena tremenda, impressionante e nobre, espiritual, por isso todo o povo em uníssono ouvimos o primeiro mandamento. Depois, em hebraico, eu traduzo: Anoshi Adonai Eroeja Ayerotsetija Meresh Mitzrayim Ibeit Abadim. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Segundo mandamento, não Elohim Asherim Alpanai. Não terás ídolos diante de mim ou entre nós. Poderíamos traduzir de forma mais livre, ou seja, a proibição da idolatria. Não há intermediários, o vínculo é unicamente entre nós e Deus, o Criador Todo-Poderoso. Não há intermediários, não há filho ou pai, ou irmã ou tio, não há intermediários nem monumentos. Também está escrito na Torá de forma explícita na Bíblia. A proibição de fazer estátuas de madeira, de pedra, todo tipo de ídolos e também pessoas, a proibição da idolatria, divinizar pessoas vivas ou mortas. Isso é proibido no segundo mandamento, entre outras coisas. Há mais versículos, mas de forma muito concreta. Como não é o nosso tema, em particular, digo isso entre parênteses, mas basicamente o povo de Israel, em uníssono, ouvimos os 2 primeiros mandamentos. Como dissemos, nossas almas saíam e entravam impressionantemente. Até que pedimos a Moshe que, por favor, fosse ele quem subisse ao Monte Sinai e recebesse a Torá, e então Moshe nos explicou a Torá. Todos sabíamos com absoluta certeza que a Torá era Torá Emet,
Torá Emet, como se diz, verdade em hebraico, uma Torá verdadeira, que Deus a entregou, pois já tínhamos testemunhado muito antes da revelação divina de Deus, o Criador, de maneira tão marcante. Portanto, tudo era muito claro. Com as 10 pragas no Egito anteriores, na revelação anterior, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, Moisés como profeta, era tudo muito claro. Então recebemos a Torá. Ou seja, esse é o primeiro marco histórico. E o que isso tem a ver com o que dissemos antes do Gênesis? O Monte Sinai é a primeira vez que Deus, de uma forma baixa, desce dos mundos superiores, de forma metafórica, que Deus está em nosso mundo, nos mundos superiores. Não há nada fora dele. Deus cria este mundo e cria um vínculo conosco a cada instante, e esse é o nosso tema, o nosso vídeo. Vamos continuar, se Deus quiser, falando sobre isso. Mas a primeira vez que Deus desce de forma metafórica a este mundo e fala com uma nação inteira, e o mundo inteiro ficou sabendo. O evento não foi restrito a Israel, mas conhecido mundialmente, explica ele. Nossos sábios dizem que mesmo na abertura do Mar Vermelho, quando saímos do Egito, a água de cada copo no mundo se dividia. Ou seja, havia um mini milagre em pequena escala para cada pessoa quando o Mar Vermelho se abriu. Ou seja, foi uma revelação impressionante para o mundo inteiro. Agora continuamos. O que significa que Deus desceu? Que Deus desceu. Deus de alguma forma quis dizer ao mundo inteiro, não só ao povo de Israel, o povo de Israel, nós somos. Or Lagoim, luz para as nações, para ensinar a Torá ao mundo inteiro. É uma responsabilidade dada por Deus que deve ser assumida com muita humildade e amor pelo mundo inteiro. Agora, o que aconteceu? Deus desce de forma metafórica e fala com as pessoas e lhes diz, digo isso com minhas palavras. Preciso pedir um grande favor a vocês, preciso pedir um grande favor. Quer que façam deste mundo material o mais baixo dos mundos, um mundo puramente espiritual, um mundo verdadeiramente divino, como se diz em inglês. Deus, entrego-te minhas palavras. Posso residir junto a vocês e ter um vínculo com vocês? Pensem que só alguém que pode decidir não amar alguém, essa pessoa pode decidir se vai amá-la. Portanto, Deus nos cria de uma forma tão impressionante, cuida tanto do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolher o que queremos e o que fazemos, que é impressionante. Porque pense, você tem pai e mãe, ou seja, você veio de uma mãe e de um pai. Agora Deus te criou de uma forma que você não tem a consciência, o entendimento constante de que seu pai e sua mãe te criaram e que você depende deles. A cada instante, pouco tempo depois de amadurecer um pouco, a pessoa é assim, foi assim que Deus nos criou. Ela se sente independente, não precisando pedir aos pais toda vez que quer água. Ou seja, quando já somos um pouco mais maduros, crianças, que realmente temos independência, começamos lentamente a funcionar de forma autônoma. E foi assim que Deus nos criou, ou seja, assim como no exemplo do pai e da mãe, Deus nos criou como Ele. Ou seja, é preciso entender o que significa que Deus nos criou. Betzelem Elohim está escrito em hebraico. Em português se diz a imagem e semelhança. O que isso significa? Deus nos criou com suas qualidades. Por exemplo, Deus criou no ser humano a qualidade de ter rahamim, misericórdia, de ajudar o próximo, de amar o próximo, de ter paciência. Todas são qualidades divinas com maiúscula de Deus. Obviamente, Deus não nos criou a sua imagem e semelhança de forma material, porque Deus não tem um corpo, Deus é tudo, está acima de tudo, é infinito. Deus não tem um corpo como nós, mas Ele nos criou em nível de. Se diz em hebraico midot, qualidades como as de Deus, como dissemos, misericórdia, paciência, de ajuda, de amor. Ou seja, isso sim, agora Deus nos criou com essa possibilidade de sentirmos assim como Ele. Quando somos autônomos. Sem pai e mãe, ou seja, Deus não tem pai e mãe, Deus é o Criador, não há nada anterior a Ele. Deus é o Criador, não houve nada anterior a Ele. Não haverá nada posterior a Ele. Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, ou seja, e assim Deus nos criou com esse sentimento. Quando somos autônomos, autonomia e também assim com o vínculo com Deus. Nós não temos. Ou seja, é preciso querer isso e tentar viver o tempo todo ligados a Deus.
Mas Deus nos criou de uma forma que podemos sentir que conseguimos nos virar sozinhos. Tem uma piada que é muito profunda, de alguém que estava em uma grande cidade em uma caminhonete de luxo e procurava uma vaga para estacionar. Em um momento, disse que tinha uma reunião muito importante e precisava chegar. Deus, por favor, preciso que me dê uma vaga para estacionar. E... Um segundo depois que ele disse isso, um carro saiu, ele estacionou. E naquele instante ele falou, não, Deus, já decidi, não preciso da sua ajuda. Porque é muito profundo, porque essa pessoa orou a Deus no momento em que Deus... Obviamente, Deus controla todos, mas é necessário entender que Ele não se deixa controlar por nós. Assim como um caixa eletrônico em que a pessoa fala e Deus dá o dinheiro, seria algo muito negativo ter esse tipo de relação com Deus, como um caixa eletrônico que dá dinheiro. Peço a Deus e Ele me dá o que é melhor para mim. Devemos pedir a Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero querer o que tu entendes que é melhor para mim, para os que estão ao meu redor e para o mundo inteiro. Não é dizer eu quero isso. Obviamente, sempre com lógica e com o coração aberto, mas pedir a Deus que o que eu quero seja o que tu queres. O que é bom para mim, para os outros. É necessário ter muito cuidado com o que pedimos. Na verdade, existe uma porcentagem muito grande de pessoas que ganharam na loteria e logo depois perderam toda a sua fortuna. Por quê? Porque não foi equilibrado o que ela recebeu? Será que essa pessoa tinha o recipiente para lidar com isso? É como se alguém colocasse... Tem uma plantinha pequena com uma flor muito delicada. De repente pega um galão grande de 10, 20 litros de água jogado em cima de uma florzinha delicada. O que isso faz com ela? Destrói-a. Por quê? Porque era água demais para o que aquela florzinha delicada precisava. Portanto, pessoas que ganham na loteria e recebem milhões de repente ou quantias muito grandes. E o keli, que em hebraico significa o recipiente dessa pessoa para fazer algo bom com isso, não estava pronto para isso. Destruiu a vida dela. Portanto, é preciso pensar muito bem antes de pedir a Deus. Eu quero o que tu queres, e o que tu não queres, eu não quero. Assim, constantemente. Portanto, voltamos ao Monte Sinai. Deus se revela e Deus diz, eu quero um vínculo com vocês. Eu preciso pedir um grande favor a vocês, que façam deste mundo material e físico o lugar mais bonito de todos os mundos. Se corrigirem este mundo, vocês podem levá-lo ao mundo mais elevado, acima de todos os mundos, o dos anjos. Desejo criar um vínculo com vocês e expresso isso com minhas próprias palavras, algo realmente impressionante. A primeira palavra do primeiro mandamento é Anohi, Anohi, Alamiluqueja, eu sou Anohi, seria como eu sou Deus, teu Deus, Anohi. Explique para os nossos sábios que é uma sigla, um acrônimo, uma sigla que diz assim... Ana em aramaico, não em hebraico, mas em aramaico. Ana eu vou traduzir na Vishiktavit Veishavit. Eu escrevi minha alma e a entreguei. O que significa Deus, disse eu. Esta Torá que estou entregando a vocês neste momento, de forma metafórica, é como se eu entregasse minha alma, entregasse minha vontade, minha razão, minha vontade mais interna, mais íntima. Estou entregando tudo isso a vocês nesta Torá. A Torá Kedoshá, a Santa Torá, é basicamente a vontade de Deus para conosco. E aqui vamos ao começo da aula, porque existia antes do Gênesis. Dissemos essa razão Torá Kadma, ou seja, a Torá Kadma, o Olã. Nossos sábios explicam que a Torá, a Bíblia, existia antes da criação do mundo. Deus viu a Torá e criou o mundo. Eu disse de uma forma um pouco livre, mas basicamente diz, Deus olhou para a Torá e criou o mundo, ou seja, Deus. Assim, metaforicamente, como exemplificado. Um engenheiro ou um arquiteto olha para o seu plano e através do plano cria a cidade, ou cria a ponte, ou cria o bairro, cria a casa, constrói. Ou seja, Deus criou a Torá e posteriormente, através das leis da Torá, construiu o mundo de acordo com as leis da Torá. Por isso, cada pessoa, cada judeu ou judia, ou também não judeus e não judias, o caráter da Torá é relevante para toda a humanidade. Obviamente, nós judeus temos nossas leis, e os não judeus e não judias têm as 7 grandes leis de Noé que podem alcançar níveis espirituais incríveis. Tanto judeus quanto não judeus, de ambos os sexos. O importante é cada um cumprir sua missão neste mundo. Somos todos como um grande corpo, essenciais para a criação de Deus, e o que estamos dizendo é que Deus entrega como se fosse a sua alma para a humanidade e para o povo de Israel.
Temos o mérito e a responsabilidade, com muita humildade e amor por todo o mundo, ensinar a Torá, que é a vontade de Deus para a sua criação e para o vínculo com Deus. Em suma, presenciamos algo notável. É preciso saber que o judaísmo não é uma religião. Religião realmente é entendida como um grupo de pessoas que busca de alguma forma, com interesses espirituais ou materiais, por vezes de forma muito extrema, se relaciona com Deus como se fosse um caixa eletrônico, quer saúde, ou quer sustento, ou quer isso, e fala com Deus, e faz certos rituais para conseguir em troca algum benefício. Ou seja, isso de forma muito extrema. Obviamente existem gradações, mas o judaísmo é o contrário. O judaísmo não é uma religião. É importante saber que no Monte Sinai, todos os judeus estavam lá, todas as almas do povo de Israel estiveram presentes. As 600.000 almas-mãe, éramos cerca de 3 milhões naquele momento, mas existem 600.000 almas-mãe ramificadas em muitas almas. Por todas as gerações de Israel, todos nós estávamos lá no Monte Sinai. Então aquelas pessoas que estavam lá não diziam, eu sou religioso, eu sou judeu, eu sou do povo de Israel. O que queremos? Um vínculo com Deus? Queremos amar a Deus, queremos ajudar a Deus a corrigir sua criação, a fazer deste mundo o mundo mais elevado, acima dos anjos. Basicamente viemos aqui para ser por Deus. É preciso saber que no mundo das almas, quando a pessoa devolve sua alma ao seu Criador, Deus faz por elas. Mas o que fazemos neste mundo, aqui neste mundo material, nós temos o mérito de poder fazer por Deus. Deus decide precisar de você, como dissemos. Deus decide precisar que você corrija o mundo dele. E essa é a grande revelação do mundo do Sinai para toda a humanidade, obviamente através do povo de Israel, mas para toda a humanidade. Deus revela a sua vontade e nos diz, preciso pedir um grande favor a vocês, quero um vínculo com vocês, quero ter um vínculo de amor, que vocês me conheçam. Como vocês podem me conhecer? Através da Torá? A Torá, obviamente, a Torá ensinada por rabinos da ortodoxia judaica, que ensinamos a Torá de acordo com a lei judaica. E aí poder ver qual é a vontade de Deus, como conhecer a Deus, o vínculo como alguém que você mais ama. E como dissemos, Deus te criou com a possibilidade de não o amar, e você pode escolher amá-lo e conhecê-lo. Estudar a Torá, ver o que Deus diz, como podemos consertar este mundo. De Azul e Migdash, de Yajanti, de Tojá, está escrito para mim em Terumá. E construam para mim um santuário, e habitarei entre eles. Não somente nele, mas diz neles, que é em cada um de nós, um lugar físico. Pessoas físicas que por livre-arbítrio podemos escolher a vida, podemos dizer amar a Deus, temer a Deus, no sentido de ter um temor reverencial por Deus e amá-lo, essa vontade de Deus. Com alegria e bom coração temos o mérito de sucessos e bênçãos.